E pessoal, o Neto mandou a real sobre esse confronto das semifinais da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Vamos dar uma olhadinha aqui. Perguntar pra mim, quem dá? Flamengo ou Corinthians? Flamengo, porra! Acho que é Flamengo, daquilo que o Flamengo joga. Mas o Tite, pra esse tipo de campeonato, ele é foda, né? Ele é bom pra caramba, irmão. Nesse tipo de campeonato aí, no mata-mata, você esquece, irmão, porque além da força do Flamengo, a força do Tite. Ele é muito bom nisso aí, cara. O Flamengo é favorito pra esse confronto aí. E a lógica é essa, Flamengo e Atlético pra mim essa é a lógica. Mas você acha que... Pra mim também é a lógica. Mas nesse confronto, cara, eu acho que quando você chega aí, as coisas mudam, muda muito. Pessoal, e não tem jeito, parece que estão com medo do Maracanã virar um elefante branco. Estão querendo a qualquer custo barrar, né, essa história do Flamengo construir o seu próprio estádio. Um time como o Flamengo, que tem uma torcida maravilhosa, uma torcida gigantesca, não pode construir o seu próprio estádio mesmo tendo dinheiro. A Caixa e junto com outras pessoas já estão querendo barrar aí, né, esse arremate do Flamengo. O Flamengo pagou, tá com dinheiro para fazer a compra, pagar à vista, e os caras estão querendo embargar porque estão com medo do Maracanã virar um elefante branco caso o Flamengo construa seu próprio estádio. E hoje vamos dar uma olhadinha aqui no que o paparazzo rubro-negro trouxe sobre essa informação. Imbróglio entre Caixa, Flamengo e Prefeitura do Rio, após a Prefeitura do Rio desapropriar o terreno e o Clube Carioca arrematou, vocês entendem o que é isso? Arrematou, pois é, por 146 milhões no total, que pagou um valor a mais ainda, o Banco Público recorreu ao judiciário para barrar a operação. Ridículos. Diante do imbróglio, as ações judiciais de ambas as partes foram suspensas e ficou acertado que representantes da Prefeitura do Flamengo e da Caixa iniciariam uma conciliação para tentar resolver as divergências. Só que a conciliação é entubando no meio da toba do Flamengo. É isso. Conciliação de CER, né? Conciliação. Só acredita quem não sabe de porcaria nenhuma. Só ignorante pra acreditar nessa conciliação, né? Terreno desapropriado pela Prefeitura do Rio foi cedido pela União ao município por meio de um contrato de cessão. Posteriormente, a área foi negociada pelo município com um fundo de investimento, e não é do governo, é um fundo privado que a Caixa só administra. A avaliação interna na Caixa, afirmaram o técnico do governo, é de que o terreno do gasômetro vale mais de 240 milhões diante do processo de revitalização e tal. Problema, porque o Flamengo vai fazer valer mais. Na região, há 9 mil unidades imobiliárias em lançamento, construção ou em fase de entrega. Além disso, 40% dos lançamentos imobiliários na cidade ocorrem na região. Então eles tentam dizer que está valorizado e tal, mas só depois que o Flamengo ganhou o leilão. Os técnicos da Prefeitura do Rio questionam a tese da Caixa para receber uma compensação. Segundo eles, a discussão do valor do imóvel é uma e o debate sobre os títulos de direito de construção é outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver o C com as calças. No primeiro caso, uma avaliação técnica foi feita e chegou ao valor de 146 milhões do terreno. Essa é uma avaliação técnica. Há espaço para definir se o terreno vale mais ou menos? Sim, mas não tem nada a ver com essa questão de potencial de construção. No caso das CEPACs, os títulos não estão atrelados aos imóveis e são um ativo da Caixa. Não tem nada a ver atrelar com o imóvel. Vocês estão malucos? Vocês têm problema na cabeça, pô? Vocês estão de sacanagem? Tem nada a ver com o imóvel, a CEPAC, pô? Vocês estão malucos? No caso das CEPAC, os títulos não estão atrelados ao imóvel. Eles poderiam ser usados no terreno do gasômetro ou vendidos para adicionar espaço aéreo em outros empreendimentos da região do Porto Maravilha que a Caixa administra. Então a Prefeitura expandiu a área de uso dos títulos para São Cristóvão. Com isso, esses ativos poderiam ser usados em outros empreendimentos, afirmaram os técnicos da Prefeitura do Rio. O Arthur Lira, que se diz flamenguista, mas não ajudou em porcaria nenhuma também o Arthur Lira. O que você ajudou, Arthur? Tá na hora de vocês começarem a se mostrar um pouquinho aí, ajudando também, né? Porque eu só tô vendo o Pedro Paulo ajudar e eu vou cobrar, meu irmão. Eu não vou deixar os caras ficarem aparecendo às custas do Flamengo sem ajudar. Não vou. E o Pedro Paulo não precisa de campanha porra nenhuma porque ele já é deputado federal. Agora os outros aí que estão em campanha, que aparecem só, bonitinho, estádio do Flamengo, Arthur Lira, cadê? Vai se mexer? Vai pressionar quem tem que pressionar lá na Caixa? Cadê vocês pra aparecer agora? Ficam só colocando dificuldade. Nunca receberam aí um pagamento à vista de um terreno na Caixa e agora do Flamengo receberem, ainda querem tirar onda, querem mais, querem sugar tudo. Estão recebendo dinheiro à vista. E o torcedor do Flamengo é que banca vocês. E eu não vou dar moral pra quem... com o Flamengo. Pessoal, e o Mauro trouxe aí a informação, né, do Flamengo. Está muito focado nas Copas. O Flamengo está muito focado na Copa do Brasil. O Flamengo que é recordista em chegar, em se classificar, né, para a semifinal de Copa do Brasil.
né? Vamos dar uma olhadinha aí no que o Mauro falou. Gente, o Flamengo chegou à 17ª semifinal de Copa do Brasil. É o time com mais participações em semifinais e, se avançar superando o Corinthians, ele chegará à sua 10ª final. Disputou 9, ganhou 4, perdeu 5, contando a do ano passado. Detalhe, disputou em 2022, ganhou do Corinthians, em 23, perdeu para o São Paulo, e está a 2 jogos de disputar de 24. Não é por acaso, porque o Flamengo também chegou em 13 quando foi campeão, né? E não tinha um grande time, pelo contrário, estava começando a sua reconstrução. Foi campeão em 2006, foi finalista em 2003, quando não tinha grande time, foi finalista de novo em 2004, perdeu as duas. Perdeu em 2003, perdeu a final para o Cruzeiro, que era um timaço, em 2004 para o Santo André, uma das maiores zebras, os maiores fiascos da história do Flamengo. Abel Braga era o técnico, e em 2006 ganhou do Vasco a decisão. Então o Flamengo frequenta realmente as finais de Copa do Brasil, está sempre chegando, semifinal, final, com time bom, com time ruim, com time mais ou menos, está sempre brigando. O time realmente tem essa pegada copeira, né, um time copeiro. E na Libertadores tem aí a possibilidade de alcançar mais uma vez uma semifinal, quem sabe uma final. Como aconteceu em 2019, 2021 e 2022. Ou seja, o time vai bem nos torneios de mata-mata. Mas no Brasileiro, pontos corridos não acontece. Já no domingo contra o Vasco, certamente o que veremos? Um time desfalcado. Mais desfalcado do que o time que venceu o Bahia por 1-0 na noite de quinta-feira do Maracanã. Por quê? Porque na outra quinta tem a Libertadores. E aí, jogadores que não estiverem em condições ideais, certamente serão preservados para o confronto contra o Peñarol, na outra quinta do Maracanã. Então, De La Cruz vai jogar domingo? Pouco provável. Arrascaeta saiu sentindo lama fisgada na coxa, certamente vai ser poupado, e por aí vai. Então o Campeonato Brasileiro é colocado em segundo plano. Mas a mobilização dos jogadores é muito diferente, isso tem acontecido já há algum tempo. Eu não concordo com isso, eu acho que a mobilização tinha que ser pelo título brasileiro, mais do que pela Copa do Brasil. É legal se classificar, avançar no mata-mata, a torcida fica empolgada, mas o título mais importante é o Campeonato Brasileiro. E eu realmente não consigo entender. Mas já virou uma coisa que a torcida, em parte, parece que gosta muito, parece que não gosta mesmo, né? Os jogadores se mobilizam mais e a diretoria, nesse ano, abraçou claramente o mata-mata, os torneios eliminatórios. E por quê? Me parece que é mais interessante para eles, no ano eleitoral, torneios que terminam antes. Se o Flamengo for campeão, ele terá o título ou os títulos antes da eleição do dia 9 de dezembro. Eu acho que tem toda uma influência aí, especificamente nessa temporada de 2024. E Gabigol pode estar fora do Flamengo no final da temporada. O Landinho, após a classificação contra o Bahia, deu uma forte declaração sobre esse assunto. O Nicola trouxe mais detalhes sobre essa saída do Gabigol do Flamengo. Para falar sobre o Flamengo, para pôr um ponto final nas especulações de que Gabigol pode continuar no Fla em 2025. Tem muito torcedor do Flamengo e alguns jornalistas que são rubro-negros que ainda especulam essa chance. Marcos Braz, depois da classificação do Flamengo contra o Bahia para as semifinais da Copa do Brasil, praticamente exterminou esse assunto. Palavras do vice-presidente de futebol do Fla, abre aspas. Pode ter renovação do contrato? Pode, mas não é impossível. Mas, infelizmente, hoje, essa chance é pouco provável, fecha aspas. Essa foi a declaração do dirigente. Quero dar bastidores. Essa renovação é pouco provável, como disse o Braz, porque nenhuma das partes tem interesse que isso aconteça. O Gabigol anda muito irritado com o Landinho, presidente do Flamengo, que se recusou a assinar um acordo que já estava palavrado entre as partes. O Gabigol também anda bastante incomodado com o técnico Tite, que não coloca para jogar. Nessa quinta-feira, por exemplo, mesmo com a ausência do Pedro, o Gabigol foi reserva. O ataque foi formado por Bruno Henrique e Luiz Araújo, Bruno que inclusive participou do gol do Arrascaeta com assistência. O Gabigol entra só nos 19 minutos finais, é alguém que já não tem mais clima para continuar e estará em outro clube, possivelmente do futebol brasileiro, na próxima temporada, por mais que seja triste para torcedores fanáticos pelo Gabigol e que torcem pro Flamengo. Classificação do Fla para as semifinais da Copa do Brasil transformou o rubro-negro no time com mais presenças na semifinal do torneio, são 17 participações. Assegurou também mais R$9.450.000 de lucro. Esse é o prêmio prometido pela CBF aos times semifinalistas. Confrontos contra o Corinthians serão possivelmente nos dias 2 e 17 de outubro. Ainda sem mando definido, vai haver um sorteio para definir essa questão. A última informação em relação ao Flamengo, mais de 65 mil pessoas no Maracanã na noite dessa quinta-feira, novo recorde de público e enorme receita.
pena pro torcedor rubro-negro que boa parte dessa bolada não fica pro clube e sim é utilizada como pagamento de taxas, aluguel, entre outras coisas. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? O que é que vocês têm a falar sobre essa história aí do Flamengo não poder ter seu próprio estádio, já que o Flamengo praticamente é quem mantém o Maracanã de pé até hoje, é quem mantém os custos do Maracanã, o Flamengo que tem aí um consórcio, né, nos próximos 10 anos, o Flamengo, mesmo construindo o seu estádio, iria terminar esse contrato, poderia tanto jogar no seu estádio como jogar no Maracanã, né, já que uma empresa iria pegar os naming rights do estádio e com isso poderia trazer shows, poderia trazer alguns eventos e o Flamengo poderia em algumas ocasiões não jogar no seu próprio estádio, mas sim no Maracanã durante esses 10 anos, né? Então as empresas estão com medo do Flamengo construir seu estádio e depois desses 10 anos o Maracanã não ter nenhum time que possa sustentar, porque não tem, né? Hoje o Flamengo divide os custos do consórcio, né, ali com o Fluminense, que não tem estádio também. Mas o Flamengo construindo seu estádio não teria para que pegar um consórcio com o Maracanã, só alugaria em algumas ocasiões. E com isso, né, o Maracanã iria virar um verdadeiro elefante branco, um custo milionário ao estádio e não tenha quem arcasse com esses custos, né? Então isso aí fica difícil. Tivemos aí o Mauro falando sobre a Copa do Brasil, sobre a tradição do Flamengo na Copa do Brasil e essa possível saída do Gabigol do Flamengo, já que tem os embates, não chegarem a acordo de renovação e a gente vê que o Tite também não tem nada com o Gabigol, né? Não tem aquele interesse de querer ajudar o jogador a voltar, essas coisas todas. Então temos aí a possibilidade de o Gabigol não ser mais jogador do Flamengo na próxima temporada. E aí, vocês acham que já chegou a hora do Gabigol vazar do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.